Amigo de casa, tá no ar o nosso quadro Histórias que Inspiram, mais uma edição muito especial para lá de especial, e aqui a gente tem a oportunidade de fazer uma viagem no tempo, relembrar boas histórias e falando do presente e obviamente pensando em boas ações para o futuro também. Doutor Jorge Yanai é o nosso convidado aqui no quadro Histórias que Inspiram, e a gente vai voltar lá no tempo, né? A gente vai poder falar de lutas, vitórias também, muito aprendizado, que é o melhor de tudo, junto com essas boas histórias. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso quadro. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui junto com você, dividindo as nossas recordações, boas recordações, de quando a cidade de Sinop não tinha nada. Perto de 7 mil, 8 mil habitantes, a região toda, nós tínhamos perto de 18 mil habitantes. Sim. Não existia, na época, asfalto, não existia telefone, nem celular, não pensar em celular. Telefone residencial, não existia telefone, não pegávamos emissoras de rádio, televisão, absolutamente nada. Nós viemos aqui, em plena Amazônia, enfrentando todas as dificuldades, mas com um sonho muito grande dentro da gente, que era crescer junto com a cidade. Doutor, tem uma pergunta para iniciar o nosso bate-papo. Assim, bom, já sabemos, né, da sua missão, da sua paixão pela profissão, o dom, a medicina, né, que é muito além de salvar vidas. É realmente uma paixão. A gente tive a oportunidade de conversar com vários médicos também, com o seu filho que veio aqui, sentou nessa mesma cadeira e conversou e compartilhou com a gente a paixão pela profissão. Mas eu queria que o senhor compartilhasse a sua ótica. Naquela época, o que despertou o desejo de Jorge Yanai de chegar aqui e ir além? Como foi a sua ótica ao olhar, né, para essas pessoas, ao pensar em fazer diferente, o porquê desse fazer diferente naquela época, como o senhor mesmo intitulou, na qual era tudo muito difícil? Como foi isso? Naquela época era muito difícil. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, fui para São Paulo, fiquei quase 3 anos me especializando lá. Sim. E depois fui para o interior do Paraná, na região oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, próximo de Cascavel. E lá estava muito difícil de crescer, porque era um lugar em franco desenvolvimento. E eu resolvi partir para um lugar onde eu pudesse construir o meu sonho, que era ter um hospital. Sim. Aí encontrei um amigo meu, Erno Reschke, da Perfisa, e numa festa de casamento eu disse das minhas intenções. Ele disse que morava no estado do Mato Grosso, me convidou para vir visitar Sinop. Fui visitar o seu Enio Pipino lá em Maringá. Aí ele falou: vai lá para Sinop, você vai gostar, vim para cá. E realmente gostei daqui. Embora possa parecer até paradoxal, porque não tinha nada na época, mas também tinha a meu favor 30 anos de idade, pouco mais de 30 anos de idade, uma energia muito grande. É a idade que eu tenho hoje, doutor. Eu tenho essa idade hoje. 31. Pois é a época que eu vim para cá. Então, com uma mala na mão, muita esperança e o desejo de construir o hospital. E nós começamos a construir o hospital, construímos o hospital. O Hospital Maternidade dos Pinheiros foi a primeira construção ali da Avenida dos Tarumãs. Sim. Quando eu cheguei aqui, o senhor Enio Pipino perguntou qual o local que eu gostaria, e eu já tinha uma ideia naquela época que na região norte da cidade havia muita lama no período das chuvas, que o lado sul aqui era melhor. Então eu resolvi que ficaria ali nas proximidades da Avenida dos Tarumãs. Eu esperei a Sinop Agroquímica na época, a colonizadora Sinop acabou de derrubar o terreno ali da Avenida dos Tarumãs, colocou fogo, tirei umas fotos, preto e branco, não tinha foto colorida. Sim. E fui embora. Fui embora e comecei a ajeitar as coisas e vim embora para o estado do Mato Grosso. Até que, claro, muito trabalho, boas parcerias também. Boas parcerias, tudo foi se encaminhando, né, doutor? Mas era uma dificuldade muito grande, porque naquela época quem cuidava da energia elétrica era a SEMAT,
E a gente, para montar uma indústria ou até construir uma casa, precisava ter uma autorização da SEMAT para ver se tinha capacidade de energia, porque a energia era termoelétrica. Então nós dependíamos da SEMAT. Fui lá, falei com a Luísio, que era o chefe da SEMAT, e ele falou: olha, você pode construir o hospital, porém não tem energia elétrica lá. Então você tem que fazer todo o posteamento, comprar um transformador, colocar lá no hospital, daí pode. Então, ali do ginásio de esportes até o hospital, nós é que construímos toda a rede elétrica e compramos o transformador, doamos para a SEMAT para que a gente pudesse instalar lá. Muita garra, né, doutor? Agora, falando desse início, que obviamente faz parte da história de Sinop, né? A sua história, doutora, a sua história, né? Ela é junto, obviamente, com a história do município de Sinop. Tive a oportunidade de conversar com pioneiros aqui do município também, que compartilharam também em relação à questão da energia e outros pontos assim que ficaram marcados, a BR-163 também, a dificuldade que era na época, né? Mas dentre tantas dificuldades, o sonho sempre falou mais alto. Se fosse para perguntar alguma história, claro, em particular, só teria, acho que não só uma, mas várias também. Mas qual que é a maior motivação, doutor, de seguir com esse sonho? Porque a gente fala, obviamente, de um hospital, a gente fala de gestão, a gente fala de buscar o que é novidade, aí falando, obviamente, do hospital, a empresa por si, mas também o conhecimento, a sua trajetória, a sua carreira como profissional, que ela também não para, o senhor teve que também, né, dividir muito bem isso, a família também, na qual até, né, o filho segue aí a mesma profissão. Tem noção disso, doutor, que conseguiu assim acompanhar, ou podemos dizer que foi um mix de emoções, é um mix de emoções até hoje, ou tem alguma parte que o doutor Jorge Anay senta no consultório, para pensar e consegue analisar tudo isso parte por parte, ou de fato aconteceu tudo muito rápido aos seus olhos? Eu acho que tudo aconteceu aqui, como acontece aqui em Sinop, muito rápido. Eu costumo dizer que Sinop é uma cidade mágica, é uma cidade maravilhosa, que encanta todas as pessoas que vêm aqui, não só para morar, mas para trabalhar também. E não foi diferente comigo. Embora não tivéssemos nenhuma regalia, não tínhamos nada que fosse comparável ao Progresso do Sul, mas nós trazíamos um sonho aqui, o sonho de construir alguma coisa, ser importante numa cidade. E eu vim aqui com duas pessoas. O meu sócio no hospital era o Dr. Astrogildo de Oliveira, hoje trabalha na rede pública. Ele acabou deixando a sociedade do hospital, onde o meu filho Douglas entrou. E vim também, junto conosco, veio também o bioquímico, que é o Wagner Trevisan, do Laboratório Santa Mônica. Então, nós três, jovens ainda, nós viemos aqui com esse sonho de crescer. E eu até falei na época, falei com o doutor Astrogildo, nós temos dois caminhos. Sim. Ou o caminho de ganharmos algum dinheiro, nos estabelecermos e nos equilibrarmos economicamente, voltar para a região sul, para as comodidades do sul, ou então vir aqui fixar as raízes e ter uma importância fundamental para a cidade. E à medida que nós fomos convivendo com a população, vivendo o dia a dia da cidade, a dificuldade que nos obrigava a ir além da medicina, a brigar pela cidade, nós fomos nos apaixonando cada vez mais pela cidade e que tornou assim uma responsabilidade nossa, fazer alguma coisa pela cidade. Então nós trabalhamos ao longo de todos esses 47 anos de existência do Hospital Dois Pinheiros, nós trabalhamos muito para a evolução da medicina, nós sempre procuramos trazer profissionais, especialistas e o que tem de melhor em termos de medicina para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos hoje na cidade de Sinop. Para você ter uma ideia, em torno de 1984, eu fui até Ribeirão Preto fazer ultrassonografia lá em Ribeirão Preto e trouxe o primeiro aparelho de ultrassom portátil
na região norte do estado. Era um ultrassom da Loca, um ultrassom importado e que nos serviu durante muito tempo. E assim foi, à medida que a cidade foi crescendo, nós fomos trazendo profissionais e trazendo também a modernização do aparato médico para que a gente pudesse atender a população da melhor maneira possível. Muito obrigado, viu? Um bate-papo realmente inspirador e dentre tudo que foi citado, né? Você fala com muita sinceridade e muito amor, é nítido isso. Mas tem uma frase que chamou a atenção, né? Você falou assim em determinado momento que olhando para trás não tem sacrifício algum. Na verdade não foi sacrifício, e sim na verdade um privilégio de ajudar o próximo. Essa frase ficou muito bacana, né? Então, muito obrigado, doutor, por compartilhar com tanta sinceridade e amor, né? O que a gente observa, né? A gente vem acompanhando, como eu disse aqui, né, algumas vezes, a sua história, né? Junto com a história de Sinop. Você chegou aqui com essa missão de estender a mão ao próximo e isso é muito nítido. Eu nasci no Hospital Dois Pinheiros, lá em outubro de 94. Então, nasci lá no Hospital Dois Pinheiros, né? E tantas outras pessoas que acompanham, quem sabe agora, o nosso quadro, Histórias que Inspiram. E a história da família está ligada também, obviamente, com a história do Hospital Dois Pinheiros aqui em Sinop. Isso é muito importante. Doutor, muito obrigado. A gente poderia ficar por horas aqui conversando e relembrando, né, e falando de projetos que estão em andamento, mas isso é um ponto muito importante. Projetos que estão em andamento e a gente tem essa oportunidade de conversando, de mostrando isso para a sociedade por meio de reportagens especiais, de entrevistas aqui no nosso estúdio. Isso é motivo de orgulho para a gente também. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade. E você falou em curiosidade, eu vou contar só uma única história, assim, de tantas histórias que eu tive na minha vida de Hospital Maternidade Dois Pinheiros. Numa época inicial, quando nós não tínhamos energia elétrica durante as 24 horas, no final de uma tarde eu atendi um funcionário da SEMAT. O funcionário da SEMAT veio com uma dor abdominal, febre alta, passando mal. E eu falei, rapaz, eu preciso operar você porque é uma apendicite aguda. Eu falei, doutor, então você tem que operar você. Eu falei para ele assim, posso dar um conselho para você? Ele falou assim, pode. Ele falou assim, eu à noite, quando falta energia elétrica, eu opero com uma lâmpada, eu tiro a bateria do carro, levo lá para o centro cirúrgico, ligo na lâmpada e opero. Mas você trabalha na SEMAT, se eu fosse dar um bom conselho, você voltava para a empresa e pede para não deixar faltar luz hoje à noite, porque eu vou te operar. Tá. Pois é, aquela noite não faltou energia a noite toda, operei ele tranquilamente. Vê como essas coisas funcionam. Ai, é muito bom isso aí. Tava precisando, por que não, hein? Mas olha que legal, hein, doutor? Então, olha o que eu falo, gente, com o amor da profissão, o dom ele vai além. Tirar a bateria do carro, doutor? Bateria do carro, ligava na lâmpada e operávamos com a bateria do carro. E muita concentração. Eita, muito bom. Obrigado, doutor, por compartilhar dentre tantas e tantas outras histórias. Esse é o nosso quadro Histórias que Inspiram. Versão completa disponível no nosso canal no YouTube, Real TV Sinop, e você continua assistindo aqui o nosso programa.